Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma live, então, hoje com a participação da nossa amiga, irmã em Cristo, Miranda, do canal Miranda Fala. Tudo bem, irmã? Se apresenta aí para o pessoal. A paz do Senhor, a paz mais uma vez, Jean, a paz do Senhor, pessoal aí do seu canal. Primeiramente, agradeço a você por ter me convidado para essa live, por esse assunto, você ter sugerido esse assunto. Eu acho que a live de hoje vai ser muito edificante, e esse é o intuito, ser edificante para a igreja, o corpo de Cristo, que está aqui também assistindo essa live, que vai assistir depois que vai ficar gravada, né? Então é isso, eu agradeço muito, Jean, muito obrigada pela sua confiança, e eu espero que a live de hoje seja muito edificante. E é isso, pessoal, paz do Senhor Jesus a todos. Com certeza vai ser uma live muito boa, até porque é um tema, assim, bastante importante, ainda mais para hoje. Que hoje a gente vê muito disso acontecendo, né? Muita gente abandonando a Cristo, indo para outras crenças, outras religiões, achando que, de alguma maneira, vão alcançar uma verdade, sendo que elas já estavam na verdade, elas já tinham provado a verdade que é Cristo, e mesmo assim elas optaram por apostatar da fé. Exatamente. Vai ser bem legal esse assunto. Sim. Então, irmã quer fazer uma oração inicial para a gente começar a live? Claro, vamos fazer para a gente começar. Vamos orar. Amém. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento, nosso Deus e nosso Pai, queremos Te agradecer pela nossa presença, mesmo que de longe, Senhor, distante, estarmos unidos, Senhor, nesse mesmo propósito, nesse mesmo intuito,
de passar, Senhor, um estudo sobre apostasia para os teus servos que aqui já estão presentes, Senhor, esperando a live, para os que ainda vão ver. Pai, toma a minha vida do Jean, Senhor, nas tuas mãos, para que possamos passar somente aquilo que o teu Espírito Santo quer que nós passemos, Senhor, para os teus filhos, que possamos ser instrumentos, vasos teus usados, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, que somente o teu nome seja glorificado, Senhor, no meio de nós, que seja uma live extremamente edificante, que o Senhor possa revelar coisas, Senhor, incríveis, coisas tremendas, Senhor, que o Senhor possa nos usar, Senhor, como tua boca, Senhor, neste lugar, e que vidas possam ser alcançadas através dessa live. Senhor, que pessoas que, Senhor, um dia, Senhor, se afastaram do Senhor, possam retornar, Senhor, e possam entender, Senhor, que o teu amor, Pai, é o maior presente que nós já recebemos um dia, e que nós devemos dar valor a esse amor e esse sacrifício, Senhor. Usa-nos, Senhor, estamos disponíveis nas tuas mãos, e o nosso intuito aqui, Senhor, é edificar a tua igreja. Usa-nos conforme a tua vontade e o teu querer, pois assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Acho que tá sem som, Jean. Ah, sim, verdade. Voltou. Então, quero saudar aqui alguns irmãos que estão aqui presentes. O irmão Eduardo Borges, o irmão do canal Lamentações, e daqui a pouco chega mais gente aqui também. Irmão Magno, paz do Senhor, do canal Examinar, e paz, irmão. Vamos ver se sábado sai nossa live, né, irmão? Com o irmão Luiz, se dá tudo certo dessa vez, para sair nossa live, né? Finalmente, que já faz mais de um mês que a gente tá aí tentando agendar essa live, nunca sai. Paz do Senhor, irmão Bruno Henry, nosso profeta Elias. Quem mais? A irmã Luana, paz do Senhor. A irmã Márcia lá pelo Facebook, paz do Senhor. Vai dar certo sim, tem que dar agora, né, irmão? Então é isso, estamos aqui, né? Eu tô com os olhos um pouco vermelhos, estou com uma alergia, uma rinite alérgica, não é coronavírus não, né? Até porque se a gente vai lá, já sabe o que acontece, talvez nem saia mais. Uhum. Isso aí, irmão, tem que perturbar a Babilônia mesmo, para a gente estar aqui, né? Então, a irmã quer dar uma pequena introdução aí do tema? Claro, posso dar sim. Eu já separei um texto, mas primeiramente a gente tem que entender, né? O que é apostasia? Apostasia é separação. Você vai se separar da fé original, você vai abandonar a fé original. E de maneira triste eu falo isso, que eu vejo isso todos os dias. Eu faço parte de uma igreja, é claro, muitas vezes na ignorância, mas a gente vê muitas coisas que infelizmente não condizem com a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente se entristece demais. Eu acho que hoje, o momento que a gente está vivendo é um momento de grande apostasia. A gente está se aproximando muito do tempo do fim. Eu acredito que nós somos a geração que vai ver todas essas coisas, embora a apostasia sempre existiu, desde a época dos apóstolos, ali sempre existiu aquele joiozinho no meio do trigo. Mas hoje, atualmente, nós vamos ver muito mais isso acontecendo. Então, o que é apostasia? É o desvio, o abandono da fé original. E hoje nós vamos abordar vários temas aí, vários textos, tanto a apostasia aí ao longo do período da Bíblia, ao longo do período histórico, quanto a apostasia nos dias de hoje, que eu acho que é o que mais vai dar assunto aqui. Porque eu tenho muitos exemplos, infelizmente, de pessoas que apostataram feio da fé, abandonaram a fé original e que hoje elas estão de maneira assim deplorável, eu posso dizer. Eu gostaria de abrir com um texto que eu separei para os irmãos, que fica lá em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 26 até o 27, que vai dizer assim para a gente: Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E é interessante que o Senhor vai dizer assim: se vocês querem ser amigos do mundo, vocês automaticamente se tornam inimigos de Deus. E é isso que acontece. Eu acho que a apostasia em si, a mais perigosa não é nem aquelas que é na cara. Tipo, por exemplo, um canal aqui no YouTube que teve uma época que todo mundo falava do Romilson, o Romilson Ferreira, naquela época que ele ficava marcando datas de arrebatamento. Eu acho que essas não são nem tão perigosas, porque essas são muito fáceis de identificar. Mas eu acho que a apostasia mais difícil de identificar são aquelas que estão dentro da igreja cotidianamente. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar para os irmãos aqui, já para a gente iniciar esse assunto, que eu acho que vai dar muito pano para manga. A gente vê, por exemplo, os cultos hoje em dia, isso é uma coisa que me entristece demais.
sendo voltados para os homens, para os humanos, para nós que vamos ali cultuar ao Senhor e, na verdade, a gente vai lá para receber o culto. Quem aí que congrega, como eu, por exemplo, o Jean também congrega, já deve ter ouvido falar. Vim receber a minha bênção, você veio receber a sua bênção? Não que o Senhor não nos possa abençoar, Ele nos abençoa porque Ele é muito bondoso, mas o nosso intuito, as pessoas perderam o foco de que elas estão ali para cultuar ao Senhor, para render graças ao Senhor, e hoje em dia elas querem ali para receber a bênção, e quando recebem, vão embora, e elas não estão ali por quem o Senhor é, mas elas estão ali pelo que o Senhor pode dar para elas. Então, Deus, na verdade, Cristo, virou só um amuleto da sorte, sabe? É como se os papéis se invertessem, e Deus, na verdade, fosse o nosso chofer para nos servir. E não é bem isso que a palavra do Senhor nos ensina. O Senhor nunca nos ensinou a querer as coisas desse mundo, muito pelo contrário. Hoje a gente vê teologia da prosperidade, a gente vê esse humanismo dentro da igreja, que nada mais é do que satanismo mesmo infiltrado dentro da igreja. A nossa igreja tem muito que melhorar. E nada melhor para melhorar essa igreja, essa noiva, né, que está muito mais para prostituta. Eu creio que nós estamos na igreja de Laodiceia. Essa igreja que está mais para prostituta, nada melhor do que uma grande tribulação para peneirar essa igreja, para purificar, para santificar. Não é à toa que aquela grande multidão vestida de branco, elas foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, porque elas foram purificadas. Se foram purificadas, estavam sujas. E eu acho que, no geral, as igrejas de hoje em dia estão assim, elas perderam a noção do que é a santidade, não existe mais santidade, não existe mais aquele esforço que a gente faz, sabe, de querer melhorar para Deus, de querer adorar a Deus com as nossas vidas. Hoje em dia as pessoas abandonaram tudo isso, estão atrás de bênçãos e riquezas, de saúde, de prosperidade, mas esqueceram de adorar em espírito e em verdade, que é o que o Senhor pede. Então, eu acho que vai muito disso. Eu acho que esse é o pior tipo de apostasia, o que a nossa igreja está enfrentando. Mas nada melhor do que amassar essas uvas, porque quando amassa as uvas é que sai o melhor suco, né? É que as uvas são úteis para alguma coisa. Então, é isso, Jean. Eu acho que tá bom para iniciar, senão eu vou ficar falando muito aqui. Agora eu passo aí a bola para você. É verdade, isso que mais tem. Vamos ver o que o Bruno aí comentou aqui. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Sim, é bem como a irmã falou, eu percebo isso também. As pessoas vão na igreja para buscar coisas, né? Não é nem para orar, enfim, antigamente ainda as pessoas, vou lá na casa de Deus para orar e coisa. Não, hoje em dia é para buscar coisas. Se não está sendo oferecido algo em troca, a pessoa não quer nem saber, a pessoa não vai, né? E elas não querem dificuldade. Por isso que eu falo, e não sem medo de errar, que a doutrina pré-tribulacionista, infelizmente, ela vai causar uma grande apostasia. É igual a irmã falou ali do Romilson, esse cara envergonhou muito a palavra de Deus, infelizmente. E aí muita gente dá descrédito da palavra, para a palavra, por causa de pessoas assim, que ficam adivinhando datas, ficam chutando datas, e nunca acontecem, e nunca vai acontecer mesmo. Porque a palavra de Deus é clara, que não há arrebatamento antes da ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos só acontece no último dia. O próprio Senhor falou isso mais de 5 vezes no Evangelho. Inclusive Marta falou isso quando Cristo foi ressuscitar Lázaro. Ela disse, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Então a gente vê o tipo de evangelho que está sendo colocado, um evangelho muito fácil, uma vida fácil, e quando surge qualquer problema, a pessoa fica doida, a pessoa não sabe mais o que fazer, ela acha que Deus a abandonou. Quanto mais durante o período da grande tribulação, que ela está naquela expectativa de ser arrebatada. Só que isso não vai acontecer. Não é bem assim, irmã? Sim. Na verdade, se você entrar no assunto de pré-tribulacionismo, porque sempre tem que ter um pouquinho de escatologia, né? Que o pessoal gosta e eu também adoro falar. Se você olhar para a própria linha pré-tribulacionista, já é uma apostasia, porque faz as pessoas fracas. Você vê que a linha pré-tribulacionista na Bíblia não tem citando nada, e as pessoas não estudam e acabam perecendo por falta de conhecimento. Na Bíblia não nos dá a entender nada, absolutamente nada, de uma vinda do Senhor de 2 fases,
de uma vinda do Senhor em secreto. Você não encontra isso dentro da palavra de Deus. Então, eu creio que isso cria uma mentalidade nas pessoas de que Deus não permite que a sua igreja sofra, de que Deus pensa que a sua igreja é intocável. Então, a igreja de Deus não pode sofrer. Eu já ouço muito isso na minha igreja. Infelizmente, minha igreja é pré-tribulacionista e não é muito bem-vinda, assim, a minha linha, sabe? Eu tento colocar uma coisinha ou outra, mas tem que ter sabedoria, porque é muito difícil. Eu entendo o lado deles também, para aceitar. Eles foram ensinados assim a vida toda, então a gente tem que ter paciência com isso. Mas é muito complicado, porque a gente cria uma igreja muito covarde. Porque na primeira tentação, na primeira luta que a igreja passa, o que acontece, Jean? Ela se desvia. As pessoas se desviam. É por isso que a gente tem, por exemplo, pessoas que não querem nada com Deus. Por exemplo, se você vai num culto de oração, vamos colocar assim, você vê a igreja vazia, mas se você vai num culto de campanha de milagres e prodígios, ou de que você vai ganhar alguma coisa em troca, você vê a igreja cheia. Então, os remanescentes que tem ali são poucos. Eu sei os que são da minha igreja, e Jean, vou te falar, que são uns 10, uns 12, dentre quase 80 pessoas. Então, assim, é praticamente 10% só da igreja que você vê os frutos do Espírito nelas. Você vê que elas realmente estão ali porque elas amam ao Senhor e não pelo que o Senhor pode dar. E a maioria está esperando ser arrebatado, cheio de pecado, cheio de fornicação, cheio de lascívia, cheio de idolatrias que são diversas, se a gente for colocar na ponta do lápis. Muita idolatria. Hoje em dia a gente idolatra tanta coisa, a gente não consegue ter tempo para Deus. Isso já é uma idolatria. Então as pessoas acham que é essa noiva toda suja da igreja de Laodiceia que vai ser salva, mas não vai. E você imagina o choque quando isso acontecer. Você vê, por exemplo, na parábola das 10 virgens, um noivo tarda. E ninguém percebe que a palavra está dizendo que o noivo tarda. E elas estão ali aguardando. Tanto é que 5 virgens, né, elas não levaram azeite suficiente porque elas acharam o quê? Não, a gente não vai ficar para a tribulação. A gente vai ser arrebatado, porque a igreja do Senhor não pode sofrer. Mas aí eu te pergunto, e a igreja primitiva? Eles eram menos fiéis do que a gente? Eu acho que não, eles eram mais fiéis do que a gente, muito mais. Porque ali a gente ainda tinha um evangelho puro, não tinha sido tão deturpado. Agora, no último tempo, né, nos últimos tempos que a gente está vivendo, eu creio que antecede aí a vinda do anticristo, já foi muito deturpado, já tem muita coisa ali misturada. Então a gente está vivendo realmente um tempo muito difícil, que infelizmente tem uma igreja covarde e que pensa que vai ser arrebatada, que Deus vai passar eles por debaixo da cadeira, e que é tão fácil assim para você ser salvo. Mas não é assim, a porta é muito estreita e ela continua sendo estreita. E os nossos pecados não passam por essa porta. Então o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. É o pecado, a gente tem que abrir mão, ainda que a gente nunca vai ser perfeito, essa que é a realidade. Mas a porta é estreita justamente para não passar nada junto. É só a gente, só tem espaço pra gente. E muita gente quer levar muito fardo do mundo, né? Então é muito complicado. E para você desconstruir isso, é muito difícil. É muita paciência, é um trabalho de formiguinha. Você vai lançando uma palavra ali, uma aqui, e assim eu tenho tentado fazer na minha igreja, mas esse evangelho aí pré-tribulacionista que foi infiltrado na igreja, que tem o quê? Cerca de 200 anos, essa linha, não era a linha dos apóstolos, não era a linha da igreja primitiva, mas é a linha que hoje, infelizmente, no Brasil é a mais famosa. E eu vou te dizer que é muito difícil mudar a mente de algumas pessoas com relação a isso, mas tem que ter paciência, eles aprenderam assim como eu um dia também aprendi, né? Pode falar, Jansen, eu vou ficar falando muito aqui. Fala um pouquinho. Não, pode falar, tá falando muita coerência, muito coerente suas falas, irmã. Então, até hoje mesmo a gente vê cristãos sendo perseguidos na China, em países comunistas, agora Sim. lá no Afeganistão com o Talibã. Será que eles não são a igreja? Será que essa igreja do Brasil, que a pessoa nasce assim, esse pessoal que é da cidade mais, ele nasce com tudo nas mãos. Por exemplo, só ir no mercado já tem tudo fácil para comprar, não passa por dificuldade, não passa por nada, tá lá no ar-condicionado o dia inteiro, entendeu? Esses jovens de hoje nem sequer se machucam, não saem mais da rua para brincar, entende? Ficam só no celular e acham, e aí ficam assistindo séries mundanas, não há nem séries seculares, né? São séries mundanas lá na Netflix, como por exemplo aquela série lá do Lúcifer, que trata ele como um ser bom, né? Que até assume o papel de Deus, porque é um cara maravilhoso, um cara bonzinho, né? E aí, meu Deus, vai ser arrebatado uma igreja desse jeito? Não tem como ser arrebatada. Não faz sentido. E você vê na escritura
quando Cristo dá o exemplo do tempo de Noé, Noé foi arrebatado ou foi guardado aqui na terra? Né? Cedraque, Mesaque e Abidnego foram guardados no céu ou foram guardados dentro da fornalha? Daniel foi guardado fora da cova ou dentro da cova? Então são exemplos assim que não tem esse negócio de ser arrebatado, porque as profecias bíblicas, elas são cíclicas, elas vão se repetindo em tempos, e nunca Deus livrou os seus santos, os seus eleitos, Israel, como queira, da terra. Ele sempre guardou aqui na terra, protegeu aqui na terra. Nas pragas do Egito, também. Caía sobre o Egito, mas não caía lá onde estavam os hebreus. Então, essa história é uma falácia, é uma enganação, uma mentira. E é como a irmã falou, não deixa de ser uma apostasia também, porque é uma doutrina mentirosa. Se você for parar para perceber, Jean, basta a gente ter um pouquinho de raciocínio na palavra de Deus. Deus não poupou nem seu filho. Por que ele pouparia eu e você? Se ele não poupou nem o filho dele, porque os projetos e os planos de Deus ninguém pode frustrar. Então ele fez o próprio filho dele vir descer para nos salvar, para nos resgatar. Quem somos nós? Sabe, para achar que no mundo a gente não vai sofrer, ao contrário, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, aflições demais, mas tem bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. E Jesus venceu triunfando? Ele veio, por exemplo, em glória? Na primeira vez, não, ele venceu morrendo, dando a sua vida. Então, vencer na cabeça de muitos pré-tribulacionistas, principalmente, não querendo atacar, nós amamos os irmãos pré-tribulacionistas e entendemos que, poxa, foram ensinados assim a vida inteira. Então é difícil para você raciocinar um pouquinho, mas não é assim que a banda toca, sabe? O conceito de vitória das igrejas atuais é muito diferente do conceito de vitória das igrejas primitivas. Porque o conceito de vitória deles estava na eternidade, estava nas coisas do céu, estava nas coisas do reino. Eles tinham o pensamento do reino. E hoje, se você vai nas igrejas, eles têm o pensamento do reino, mas é da terra mesmo. Sabe, eles querem coisas para agora, mas eles não pensam no reino. Você não vê um evangelho cristocêntrico mais. Falar de Jesus para quê, né? Jesus ficou tão brega, a gente tem que ter luzinha, tem que ter fumacinha, tem que ter teatro, tem que ter essas coisas, porque senão as pessoas não ficam. E eu sou muito do contra isso. Eu vim de uma igreja que chama Igreja Cristã Maranata. Não sei se você já viu alguma delas por aí, que é uma igreja que parece uma casinha de madeira. Eu vim dessa. E eu fui a vida inteira dessa igreja. Ela é bem separada das outras. Mas uma coisa eu trago de bom também nessa igreja, é que era muito falado assim, a obra é para quem quer. E hoje em dia não, parece que os pastores, eu vejo muito pelo meu pastor, eu sinto muita pena disso. Porque o meu pastor parece que ele se humilha para as pessoas aparecerem nos cultos, eu sinto pena. Mas eu fico pensando assim, não adianta você pintar o evangelho de ouro, vai vir quem quer, vai aparecer quem quer. Não adianta, quem já está com o coração inclinado para as coisas do mundo está. Agora, eu acredito que Deus não precisa se humilhar. Hoje em dia está acontecendo isso. Deus parece que precisa se humilhar ali para as pessoas o aceitarem. Se as pessoas tivessem a noção realmente de quem Deus é, cara, elas chegariam na igreja já de joelho para orar. Elas sentiriam a presença de Deus de uma forma totalmente diferente. Mas hoje é muito deturpado, sabe? Eu acho que na igreja primitiva eles tinham o evangelho perfeito ainda, não tinha tanta deturpação como tem hoje. Hoje em dia, para você encontrar uma igreja 100% com o evangelho puro, simples, da palavra, tá muito difícil. Hoje as pessoas não querem nada com nada, infelizmente. E eu sinto muita raiva quando eu vejo isso acontecer. Quando as pessoas, por exemplo, lá na igreja, vou te dar um outro exemplo, eu falo muito, mas vou te dar um outro exemplo. Lá na igreja, eu e o meu grupo de amigos, né, que a gente pensa muito parecido, a gente estava conversando sobre isso. Ninguém queria aparecer na EBD, que é o estudo bíblico de domingo de manhã. E eu gosto pra caramba, que eu gosto de falar, então eu adorava aparecer lá. Eu tô sempre lá. Sempre eram os mesmos irmãos, Jean. Lembra que eu te falei que são os que realmente querem. Não adianta. Sim. Aí agora o pastor colocou para ter um culto, para ter uma coisa mais chamativa para as pessoas aparecerem. Eu vou te falar que no final vai ficar só os mesmos, porque não adianta, a obra é para quem quer. Deus não se humilha para ninguém. Deus não precisa se humilhar para ninguém. Era para ser o contrário, mas hoje em dia parece que é aquela frase: o poste está fazendo xixi no cachorro, né? Porque as pessoas perderam totalmente a noção do que é o que é Deus, do que Deus é, sabe? Elas acham que Deus é o gênio da lâmpada, mas não é bem assim que a banda toca. É muito difícil, né? E até pelas músicas hoje em dia.
pela forma como tratam, chamam Deus de você, Sim, chamam Jesus de você, você. como se fosse, sei lá, uma pessoa, um irmãozinho mais novo, não tem mais temor nenhum, entendeu? Até na oração, é oração só pedindo coisas, não é oração agradecendo pelas dificuldades, porque a gente tem que agradecer pelas dificuldades também, porque é através da aprovação que a gente vai crescendo na fé. Não existe isso. É só cobrar a Deus. Ó, Deus, eu não posso sofrer, sou a tua igreja. Eu estou dando dízimo, eu estou dando ofertas, eu estou fazendo campanhas. Então, por que é que eu estou sofrendo? O Senhor não pode permitir isso na minha vida. A irmã já conhece casos assim, eu tenho certeza. Sim, muitos Tem vezes- casos. Muitos casos. É muito triste, né, Jean? Muito triste. Mas, infelizmente, eu acho que é necessário a gente passar por isso e tem que pedir muita força do Senhor para a gente não se contaminar. Tem uma amiga minha que ela fala muito assim, lembra da época do pregador Lu? Não sei se você se lembra disso, mas ele falava assim, a graça da garça, que você tem que andar no meio da lama e continuar branco. Era engraçado até. Mas isso é uma verdade, cara. Você tem que andar no meio. Na igreja, infelizmente, Jean, tem mais joio do que trigo hoje em dia. Você vê as pessoas que estão na igreja há 30 anos e ainda não entenderam nada. Como é que pode isso? Ainda não entenderam o amor de Jesus, elas não foram libertas ainda, elas continuam as mesmas pessoas. Porque se tem uma coisa fácil de você identificar o joio no meio do trigo, é você ver os frutos. Jesus vai falar o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos são infalíveis. Se você olha para os frutos, você sabe quem é a árvore. Então não tem como. E aí eu vejo os frutos das pessoas e eu fico pensando, meu Deus, a gente vê apostasia o tempo inteiro no nosso meio. Não tem jeito. A gente vê, por exemplo, eu tenho histórias de pessoas que eu estava até comentando com você no início da live, antes da gente iniciar ao vivo. Eu conheço Sim. pessoas que experimentaram o dom de Deus, elas experimentaram o amor de Deus, elas tiveram dons incríveis. Claro que dom não salva ninguém, você é usado para salvar outras pessoas através do dom, para edificar outras pessoas, mas elas tiveram experiências lindas, pessoais, com Deus. Eu até tenho no meu canal a série Experiências com Deus, que eu conto algumas experiências. Sempre fui muito ensinada a buscar essas experiências com Deus, não porque essas experiências nos prendem, mas porque elas nos renovam, vão nos renovando, vão nos edificando e a gente vai continuando firme. Mas eu conheço pessoas que elas tinham uma vida perfeita com o Senhor, tinham intimidade com Deus, oravam sempre. Você via que elas amavam o Senhor. E que hoje elas se afastaram de Deus, mas não é apenas um desviado que não está mais indo na igreja, mas que escolheram outro Deus para servir. Por exemplo, que entraram na maçonaria. Eu conheço pessoas que entraram na maçonaria. Você imagina um servo do Senhor que um dia esteve na presença de Deus, hoje apostatando desse jeito. Parece que o diabo pega para envergonhar mesmo. E esses, eu acredito que não tem mais jeito, porque eu acho que isso aí já entra como pecado contra o Espírito Santo. E não há perdão, porque aquele ali está banalizando o sacrifício de Jesus. Ele apostatou de uma forma que é humilhante, sabe? Ele escolheu outro Deus para si. Então é muito complicado. Eu conheço casos assim terríveis. E você, Jean, conta aí algum caso que você conheça aí, fala aí um pouquinho. Eu vou deixar a irmã responder esse comentário aqui que uma irmã colocou. Olha aí. Quer responder pra gente? Ah, sim, eu vou responder com uma resposta lógica. O próprio povo de Israel ali, os próprios homens na época da Bíblia não cortavam o cabelo, irmã, isso é muito cultural. Por exemplo, o meu filho, ele tem 4 anos de idade, hoje ele tinha cabelo grande. Eu prendi o cabelo dele mesmo, era bem grande, eu sempre quis ter filho de cabelo grande. Há pouco tempo eu cortei, mas era grande, e as pessoas falavam a mesma coisa, olha, isso não é de Jesus, que não sei o quê, olha, você é uma serva do Senhor, tá deixando o cabelo do seu filho crescer, mas não tem nada a ver, isso é muito cultural. Por exemplo, na época do meu pai, era muito comum os jovens terem o cabelo assim, igual ao do Jean. Era moda, terem cabelo grande, até por conta da influência de rock, né, que veio, enfim. E era normal, não era visto como uma coisa ruim ou errada. Mas hoje em dia, o padrão de igreja brasileira, principalmente, é ter o cabelinho cortadinho. Algumas igrejas não te permitem ter barba, outras igrejas fazem você usar terno e gravata, você tem que entrar de social, então varia muito. Eu acho que é mais uma doutrina da igreja, assim, né? Os usos e costumes, mas não é pecado o homem ter cabelo grande, não. Na Bíblia não diz nada sobre isso. Muito pelo Até contrário, tinha uns que é, mandava a ter o cabelo grande, né? Sansão, João Batista, por exemplo, eram Sansão, João, nazireus.
Isso Nazireu é aí. uma pessoa que não pode fazer a barba nem cortar o cabelo, por exemplo. Tu E imagina a aí? figura. É. João Apareceu o Batista, homem das então, cavernas. parece ser um mendigo mesmo, ainda mais que vive no deserto, Mendigo. né? É isso aí. Imagina o João Batista entrando numa denominação dessas hoje em dia. Ia ser expulso na Eita, hora, né? aí. Aí ia dizer, não me julgue. Não me julgue É, porque Deus é amor, né? exatamente. Primeira É isso coisa que eu aí. falar. Inclusive, eu vi uma mulher, não lembro se é uma pastora, sei lá o quê, dizendo que João Batista, acho que até o irmão Bruno Henrique comentou isso comigo, que está aqui comentando, que ela disse assim, que João Batista ia no deserto, né, para voltar e trazer a sua mensagem de amor. Tipo, e o arrependimento de João Batista não pregava arrependimento, ele só pregava amor, né? E aí quando João Batista imergia as pessoas na água, o que ele falava? Receba agora o amor de Deus. Ou ele fala, se arrependa dos seus pecados. Então, esse é outro ponto que leva à apostasia. Esse negócio que Deus é amor, que não julgueis Sim, sim. e não sei o que, isso aí não existe. A Bíblia fala que nós julgaremos até os anjos, então quanto mais coisas desse mundo. Então as pessoas estão totalmente perdidas nessa questão também. Eu acho que é até uma estratégia, Jean. Se a gente pode ir mais longe nisso aí, é uma estratégia. Eu acho que isso é uma agenda mesmo de apostasia. Eu acho que é proposital. São, na verdade, infiltrações ali dentro da igreja que vão jogando essa sementinha maligna. Não julgueis para que vocês não sejam julgados. Mas não é assim que funciona. Inclusive, a Bíblia manda a gente julgar sim. Tem que julgar as causas para a gente saber se é certo ou errado. Se a gente não julga, o que acontece com a igreja? Imagina, a gente não pode saber mais o que é certo e o que é errado? Claro que não, principalmente os que têm sabedoria, tem que julgar sim. Mas hoje em dia isso é muito falado para a gente poder ficar calado diante dos pecados das pessoas, para a gente poder não julgar as coisas erradas que a gente vê no nosso meio, mas ao contrário, irmãos, não caiam nisso não, porque isso não é bíblico. Eles pegam um versículo só que fala isso isolado, fala de várias outras coisas, e querem fazer disso uma doutrina que você não pode julgar hoje em dia, que você não pode apontar o que está errado e o que está certo. Claro que você não vai apontar para só ficar falando mal, você vai apontar para edificar. O próprio ato de João Batista, que ele era bem incisivo, raça de víboras, ele era bem assim, né, turrão, mas o próprio ato dele de fazer com que as pessoas se arrependessem já é um ato de amor. O maior ato de amor é você falar a verdade para a pessoa, sabe? Então você tem que falar assim se a pessoa estiver no pecado, estiver no erro, para que ela se conserte. Porque se você fala assim, não precisa se arrepender, Deus vai te aceitar do jeito que você é, você não está amando, você está mandando pro inferno. É igual essas teologias coach aí, né? Que eu até fiz um vídeo também no canal sobre isso. Infelizmente, o Iago Martins, ele é também calvinista, mas ele fala algumas coisas que são legais. Eu pesco só as coisas que são boas desses calvinistas. Tem que filtrar Mas uma coisa que bastante. ele falou, uma coisa que ele falou é muito verdade. Muito verdade, Ian. Esse tipo de pregação anestesia pessoas para o inferno. E eu não tiro o que ele disse. Isso é uma verdade. Hoje em dia, é o evangelho ursinhos carinhosos. Você só tem que passar a mão na cabeça. Os pastores têm medo de falar sobre pecado. E vou te falar, Jean, agora eu vou assumir uma outra liderança na igreja, que é a liderança de jovens. Tu imagina, os jovens com a cabeça que estão hoje, eu tendo que ter essa responsabilidade. Mas eu tenho na minha mente que o verdadeiro evangelho não é o ursinhos carinhosos. Eu tenho que falar, olha, fornicação é pecado. Se você fizer isso e não se arrepender, você vai para o inferno. Você não vai entrar no reino de Deus. Você tem que falar isso, porque isso é amor. E hoje em dia as pessoas acham que o amor é você passar a mão na cabeça. Você, não fala de pecado não, só fulano vai sair da igreja, vai achar que é indireta para ele. Não fala de adultério não, que senão o fulano vai achar que é para ele e vai sair da igreja. Mas, cara, como assim? Você tem que falar para ver se ele se toca, se ele se manca. Se ele não se arrepender, fazer o quê? Expulsa da igreja. Por quê? Senão ele vai contaminar os outros que estão ali dentro. E aí você já viu, a lenha que faz. Porque vai ver que não teve correção, aí os outros vão se inspirar, em vez de se inspirar na coisa certa, vão se inspirar no que está errado e vão contaminar toda a igreja. Então é melhor que se perca um do que perca toda a igreja. Então o que a gente está vendo hoje é os pastores estão com medo. Estão com medo de falar a verdade. E aí já entra nessa apostasia do não julgueis para que não seja julgado. Mas isso daí vai levar muita gente, infelizmente, a perder a salvação, porque o maior amor que eu posso ter é falar a verdade. Isso é um fato. Perfeitamente. Aqui a irmã comentou outra coisa, ó. E quanto a esse versículo, ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido. Só que as pessoas têm que entender que o tamanho do cabelo da mulher antigamente
a gente vê na Bíblia que Paulo compara com um véu. Então, olha o tamanho que é o véu, para baixo, praticamente, da coxa da mulher, o cabelo era. Então, o homem usava o cabelo comprido, o que para hoje é comprido, para a época não era comprido, né? Por exemplo, a irmã tem um cabelo bastante comprido, né? E olha, se comparar com o meu cabelo é curto. Então é isso que Paulo fala. Até porque Paulo raspou a cabeça em submissão, né? E se Paulo já tivesse cabelo curto, não teria sido do sacrifício nenhum. Raspar a cabeça por aqui, qual a diferença seria? Ou o próprio Ezequiel também raspou a cabeça, raspou a barba, entende? Então o cabelo comprido e a barba longa eram uma coisa honrosa na época. Não era errado, não era pecado. Demonstrava sabedoria também, né, Jean? O Perfeito. cabelo e a Salomão, barba por exemplo, longa né? demonstrava sabedoria. E até você pega a Congregação Cristã do Brasil, que ainda mantém essa coisa da mulher ter o cabelo longo, não poder cortar o cabelo, se não me engano, e elas usam ainda aquele véu por cima, mas eles têm bastante essa doutrina, né, de a mulher não poder cortar o cabelo. Mas se você for pegar essa questão até da mulher de não poder cortar o cabelo, que ela tinha que usar o véu, porque na época do apóstolo Paulo, existiam as prostitutas raspavam o cabelo. Então, se você for pegar, já é muito da época, era o costume da época. Por que, que Deus ordenou para que as mulheres não cortassem o cabelo? Para diferenciar, porque mulheres que raspavam o cabelo eram reconhecidas como prostitutas. Então, a gente vê que é muito mais da época, sabe? Era o costume da época. A gente não pode pegar isso e fazer uma doutrina, como muitas igrejas fazem, e vou muito mais além. Por conta dessas doutrinas, muitos casamentos acabam. Porque tu pega, por exemplo, uma Deus é amor. Não sei como é que tá hoje em dia. Não sei se tu conhece essa denominação do Davi Miranda, que não pode Conheço. se depilar. Tu imagina, a mulher não pode se depilar, não pode, tem que usar roupão, não pode cortar o cabelo, tem que ficar com aquela vassourona lá de cabelo preso, não pode usar nada. Aí, cara, isso daí eu acho que é até um pecado, porque, por exemplo, o esposo dessa mulher vai olhar a mulher na rua? Claro que vai, Jean. Porque o homem é pelo visual, a gente tem que ter lógica nas coisas que a gente faz. Então, muitas mulheres se sentem feias, não se sentem bonitas para o seu esposo, porque elas são condicionadas a viver debaixo de um julgo que não é bíblico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas doutrinas. Claro que eu também defendo que tem muitas pessoas que precisam disso. Porque se você der uma brechinha, elas desviam mesmo, sabe? Então elas têm que viver dentro daquilo ali mesmo, porque são pessoas fracas na fé. Se elas tirarem, tu der um pouquinho de liberdade para elas, elas desviam. Elas não têm maturidade para viver num evangelho assim mais aberto, né? Mas, por outro Perfeito. lado, isso acaba até com muitos casamentos. Você pega versículos isolados e faz deles doutrinas, obrigações dentro de uma igreja. Mas quem se sente bem com essas denominações, a gente não tem nada contra, mas eu creio que seja um peso para muitas pessoas. Assim, eu não vejo pecado nenhum. Por exemplo, da mulher usar maquiagem, da mulher se adornar. A própria noiva de Cristo está descrevendo, né, que é a nova Jerusalém que desce do céu preparada, adornada como uma esposa para o seu marido. Ela é arrumada, ela é bonita. Então, não tem lógica. Muitas doutrinas assim que não tem fundo bíblico e acaba trazendo um julgo para a vida das pessoas desnecessário, né? Desnecessário. E a própria Rainha Esther, será que ela andava com cabelo de vassoura? A Rainha Claro que Esther tem não. mais. Tu acha que ela não É, arrancava as a babosas lá para Rebeca, passar no cabelo? Rebeca também, será que andava desse jeito? Não, duvido muito. Inclusive, a Bíblia fala que Rebeca foi também ataviada para Isaac, e que a gente sabe Sim, que Isaac ele era uma tipologia da igreja, então a gente já pode remeter isso lá na Nova Jerusalém, que também dessa ataviada, né? Já é uma tipologia sim, para o futuro. Então, as pessoas que não têm essa mentalidade de entender o que é tipologia, elas acabam caindo em qualquer doutrina, e qualquer evento de doutrina, qualquer versículo isolado, a pessoa já tem como verdade, né? Tem sim, gente até que tem gente que fundamenta a doutrina a partir de uma vírgula, né? Por exemplo, a própria doutrina pré-tribulacionista, ela faz isso quando fala do abrir e fechar de olhos. Ela só pega isso, abrir e fechar de olhos, fazer que é o arrebatamento, quando na verdade ele está falando da transformação dos corpos corruptíveis em corpos imortais, né? Corpos gloriosos. Então a gente vê que já há essa distorção. Então, quanto mais outras coisas, né? Para fundamentar a doutrina, o pessoal faz de tudo.
Sim, sim, é difícil. Inclusive, eu pego esse texto sempre que eu posso, numa devocional na igreja. Jean, sempre que eu posso, eu tento fundamentar na cabeça das pessoas a realidade. Claro que eu não falo, olha, vocês estão errados, Jesus não volta antes da tribulação. Eu não vou falar assim, tem que usar de sabedoria. Então, eu uso a estratégia do seguinte: aí eu pego esse texto aí todo e falo, olha, Jesus vai voltar, Jesus vai nos transformar no abrir e fechar de olhos, é a transformação dos nossos corpos e tal, não sei o quê, até para a gente poder tentar colocar na cabeça deles o certo, porque por muito tempo aprenderam errado. Aí a gente pega também aquele texto de ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem também esse negócio da vírgula, né? Uns acreditam, mas tem uma vírgula, não é hoje. Não, mas não faz sentido. Então você vê que até mesmo através de vírgulas, literalmente, as pessoas inventam um monte de doutrinas. Digo mais assim, nesse caso da vírgula aí, dos adventistas, né? Da linha adventista. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia é inventado doutrinas de um monte de coisa. A Bíblia, infelizmente, está em maus usos, né? Pessoas que não utilizam bem, ela pode ser, infelizmente, um Distorcida. instrumento muito ruim. Tem muita doutrina fundamentada nisso. E aí, geralmente aceitas fazem isso. Como a Bíblia não dá sustentação, elas acabam fazendo livros, criando livros, né? Aí, igual os Mormons têm outros livros, os Adventistas têm outros livros, que são os escritos da Ellen White, os Testemunhos de Jeová também têm outras coisas. Então, é uma coisa assim, que a Bíblia não dá sustentação, aí eles isolam aquele versículo e escrevem um livro totalmente anátema à Bíblia para sustentar essa doutrina, porque se for só com a Bíblia, a doutrina não consegue subsistir. Tem que mandar um reforço, né, para enganar melhor. Tem outras igrejas também que não permitem que os seus membros visitem outras igrejas. Isso é uma tática também, porque se elas visitarem outras igrejas, vão ver que as coisas são um pouco diferentes, então elas prendem bastante. Esse é o caso da Maranata, que eu era, não podia visitar outras igrejas, era realmente proibido, você não podia visitar outras igrejas, nunca tinha entrado numa batista, numa assembleia, por exemplo, então isso também é uma tática que eles usam. A Maranata não tem livros, mas também não tem heresias ali dentro, grandes heresias, né? Fora arrebatamento da igreja e tal, que eles creem um pouquinho diferente. Mas tem essa questão dos livros também. E vou te falar que eles são muito organizados. Para heresias, eles são muito organizados. Enquanto a gente ainda está engatinhando aí em métodos de evangelizar, eles não são assim, não. Vou te falar, Jean, que tem uma menina que ela me liga toda semana dos testemunhos de Jeová. Eu fico tentando evangelizar ela e ela me evangelizando. Aí a gente fica lá no telefone o maior tempão. Eu não sei quem é que deu meu telefone para ela. Mas ela fica tentando me evangelizar sempre. E é uma pessoa legal, você vê que, poxa, é uma pessoa esforçada e tal, nada contra mesmo. Mas você vê que enquanto a gente ainda está engatinhando nessa questão de evangelizar, eles já estão anos-luz na frente da gente, porque eles usam todos os recursos para poder chamar pessoas, né? A gente vê, por exemplo, também os testemunhos de Jeová, falando de novo deles, que ficam nas pracinhas com aquelas banquinhas entregando panfletinhos de graça. Aquilo ali tem um custo, cara, e eles investem mesmo para poder trazer as pessoas para aquela denominação. Também tem Adventista, esse livro, O Grande Conflito, acho que é O Grande Conflito da Ellen White. Eu pedi pela internet porque eles estavam anunciando, falando que era de graça. Eu falei, não é possível que vai chegar na minha casa sem frete nenhum de graça. Eu pedi só para ver no que ia dar. E aí chegou em menos de uma semana o livro de graça na minha casa. Você tem noção do que é isso, Jean? Então, assim, os heréticos estão anos-luz na frente da gente, eles investem pesado. Então, assim, é por isso que a igreja precisa ser purificada, cara, porque tá muito difícil competir com isso, mas a palavra de Deus no final sempre ganha. Porque a palavra de Deus, pura, simples e clara, objetiva, é a melhor coisa que a gente tem. E no final, é só ela que vai valer. Esses livros vão ficar todos para trás. No final, eu creio que vai vir a grande tribulação, mas junto com a grande tribulação, com as uvas sendo espremidas, vai gerar também o verdadeiro evangelho voltando, retornando, né? Porque é no sofrimento, querendo ou não, que a gente busca realmente quem é Deus, a face de Deus, busca com muito mais intensidade. Então a gente vai ter também um grande avivamento junto com essa grande tribulação que vai vir. Mas é necessário. Hoje eu vejo quanto essa grande tribulação é necessária para filtrar, porque essa igreja, do jeito que tá achando que vai ser salva. É difícil, né? Sim, e aí que vai ver o grande avivamento que todo mundo fala, que vai ter um grande avivamento no Brasil e não sei o que, todo mundo tá falando. Só que o grande avivamento vai acontecer no momento que as duas testemunhas, né,
que não é só dois homens, como muitos pensam, né? Mas aos judeus e gentios, vão estar testemunhando. Aí sim vai ver o grande avivamento. Aí sim que vai ver o verdadeiro evangelho. E aí as pessoas vão ver que toda aquela doutrina, toda aquela belezinha, aqueles livros bem encapados, bem coloridos, né? Com a folhinha bonitinha, encadernadinho, não valeu de nada. E aí a pessoa vai ter que escolher, né? Ou a morte, pelo testemunho de Cristo, ou então o deserto. Não tem outro caminho. Ou a apostasia, mas aí se a pessoa apostatar, já não tem mais jeito, porque já vai estar vendo o selamento dos 144 mil, que é o número espiritual, não é o número literal, né? Exatamente. E, tipo, os pré-tribulacionistas vão estar lá esperando Moisés e Elias voltar. Mas eu acho que eles vão se tocar, né? No último momento que, caramba, Moisés e Elias, na verdade, é uma tipificação pra gente também. A gente pode ser um deles. A gente vai estar, sabe, mostrando a verdade para eles. Esse é o nosso papel na grande tribulação. Mostrar para eles a realidade. Então, a gente tem que se empenhar realmente em buscar a palavra de Deus, porque vai chegar um momento, Jean, que vai ser proibida. Hoje em dia, eu acho que é por isso que a doutrina pré-tribulacionista no Brasil reina. Porque hoje em dia a gente é tão fácil ser cristão aqui, né? E tem pessoas que acham que são perseguidas dentro da igreja, que tem mania de perseguição. Ah, eu tô passando por uma prova, irmão, tô sendo perseguida. Gente, a pessoa não sabe o que é ser perseguida. A pessoa não tem a mínima noção do que é isso. Então, eu acho que vai ser necessário para que eles possam enxergar que eles não são as florzinhas de Jesus, eles não são os alecrins dourados. Nós aqui no Brasil não somos os alecrins dourados de Deus. É porque a Tá tribulação ainda longe não disso. chegou aqui, mas vai chegar. É questão de tempo, mas vai chegar. E aí, quando chegar, a gente vai ver quem são os verdadeiros, vai ter aí, né, a separação, a gente vai ver a grande separação. E vou te falar que quem quiser apostatar e desistir para não morrer, eu acho que é uma escolha meio burra. Porque você vai sofrer do mesmo jeito, você vai ser morto do mesmo jeito. Só que a diferença é que, pelo menos, quando a gente fechar os nossos olhos aqui, a gente vai acordar no nosso descanso. E eles não. Eles não vão acordar no descanso deles, né? Eles vão acordar na perdição eterna. Então, se você tiver que morrer, morra por Cristo, que é melhor. A gente vai morrer mesmo, né? Isso aqui vai apodrecer. Então, vamos nos encorajando aí para sermos testemunhas fiéis do Senhor, tocarmos trombetas e morrer por Cristo, se for necessário, seja lá qual for a morte. Mas tem que aguentar até o fim, como Jesus aguentou. Ele teve medo, ele suou sangue e tudo. Ele temeu ali naquele momento. Quem não teme? É normal, natural. Somos humanos, a gente vai tremer na base, mas a palavra diz que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Até o fim o quê, gente? Até o fim da vida. E eles não enxergam isso, né? É uma doutrina muito problemática, porque eles não conseguem enxergar isso, que esse até o fim é até o fim da vida, é literalmente até o fim. A gente vai ser perseguido, que a gente vai ser morto, que a gente vai ser condenado à morte, vai ser preso. Assim como foi na igreja primitiva. Mas aí eles vão dizer assim, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aí entra o que o Jean falou. Quando o Senhor guardou, ele guardou tirando da terra? Não. Ao contrário, ele mandou Noé preparar a arca, com as próprias mãos, tendo trabalho para preparar, para que ele pudesse ser salvo naquela arca. Ló foi salvo no meio do fogo caindo ali na cidade, ele não podia olhar para trás, mas ele não foi arrebatado. Ao contrário, os anjos foram lá buscar ele. Os anjos não teletransportaram ele dali para outro lugar, não. Os anjos foram lá buscar ele e levaram para um lugar seguro dentro da terra. Então, é uma ideia muito complicada e muito difícil também de a gente desconstruir, mas a gente tem que fazer nossa parte, né? É uma parte difícil, mas Deus vai dando graça. É, e até por causa das traduções que o pessoal fala, tá vendo? Tá vendo ali, ó, minha porta tá aberta no céu. Só que essa é outra coisa errada, que as pessoas têm essa ideia que o diabo tá no inferno e que as almas estão com Deus na glória. Não, ninguém tá no inferno. Na verdade, inferno nada mais é que sepultura. Foi uma tradução errada. E céu, ninguém tá no céu. Vocês podem ver isso claramente quando Jesus ressuscita. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele não vai pro céu, porque quando Maria Madalena encontra ele, ele fala, não me toques, pois ele não subia meu pai. E ele fala pro bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, no seio de Abraão, né? E as pessoas não têm essa compreensão. Já aí que já começa o erro. Porque a cabeça delas, porta aberta no céu, é que vai ser pro céu. E não é. Se elas entendessem que é céu, já estaria caído por terra ali, né? E aí tem outras questões também. Essa questão das duas testemunhas que os pré-tribulacionistas ou qualquer uma outra denominação aí, até mesmo os pós-tribulacionistas,
que não têm o conhecimento das duas casas de Israel, eles não entendem o que significa essas duas testemunhas, eles acham que é realmente dois homens, ou Moisés e Enoque, ou Moisés e Elias, ou até João Batista e sei lá mais quem. Eles não entendem que são eles mesmos ali, né, tipificados em duas pessoas, até porque se soubessem, imagina, se toda a igreja soubesse disso, como sabiam naquela época da igreja primitiva, estariam se santificando para receber esse espírito que Moisés e Elias receberam, esse espírito de testemunha, esse espírito de fazer coisas grandiosas em nome do Senhor. Porque o próprio Cristo falou que faríamos obras maiores do que a que ele fez. Então, o povo não entende isso, né? Infelizmente, eu vejo que isso também é uma artimanha de Satanás para enganar o povo de Deus. Sem dúvida. E muito interessante que você citou, que é a cultura do céu, né? E a gente até fala como um caguete mesmo. Ah, vamos morar no céu e tal. E muitas vezes, até nos meus vídeos mesmo, eu me pego falando isso, porque a gente foi acostumada a dizer, ah, vamos morar no céu. Mas, de fato, ainda não tem ninguém no céu. Na verdade, é a eternidade que vem até nós. Céu e terra vão se encontrar. A Nova Jerusalém desce do céu. O que acontece? Se a gente for parar para notar a parábola do rico e do Lázaro, a gente consegue perceber que um consegue ver o outro. Eles estão praticamente no mesmo lugar, só que um está num lugar de descanso. Olha o Tiago aí falando do Florzinhas de Jesus. Um abraço, Tiago. Ele acha engraçado esses vocabulários. E você vê que um está enxergando o outro. Eles estão no mesmo lugar, só que um está num lugar direcionado para descanso e outro está no lugar de tormento. Está sofrendo, mas ainda não é o inferno. O inferno ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar é a besta falso profeta, né? Então, se já é ruim lá, tu imagina quando foi inaugurado, né? E as pessoas continuam brincando com a palavra de Deus, continuam brincando em ser servos de Deus. Imagina o peso que isso traz. Servo de Deus, eu sou um servo de Deus. Cara, se as pessoas tivessem a noção de que quando elas dizem que são servos de Deus, elas são escravos de Deus, porque essa é a tradução, você é escravo de Deus, você deixou de ser escravo do pecado e agora você é escravo de Deus. Isso é a melhor coisa do mundo, porque Deus é o melhor patrão que existe, Deus é o nosso pai, ele nos chama de filhos, não só amigos, mas filhos. Imagina, cara, que amor é esse, incondicional? E as pessoas dizendo que são filhos de Deus, mas levando um péssimo testemunho, isso é terrível e vão ser cobradas disso. E quando levamos o nome de Deus, nós temos que fazer jus a esse nome. E isso é muito sério, isso é muito grave. As pessoas estão brincando demais. Elas acham que elas vão ser salvas de qualquer maneira, mas isso não existe. E continuo falando e afirmando, a porta ela é estreita por uma razão. É para entrar só você. Você não vai entrar com as suas bagagens. Então, é renúncia. Você tem que renunciar a tudo da sua vida. Você não vai entrar com as coisas que você não quis abrir mão. Então, é para realmente você renunciar. E as pessoas têm continuado a brincar com Deus, né? Achando que a salvação é tão fácil assim, tão banal desse jeito. É como você fala, a pessoa tem medo, por exemplo, tem uma conta vencendo, ai meu Deus do céu, tem que pagar essa conta. Aí tem a sinalização de trânsito, a pessoa respeita. Tem a época de eleição, a pessoa vai lá com medo de não sei o que e vota. Mas de Deus, a pessoa não tem medo, não tem temor nenhum. Faz como quer, vive no pecado, não ora, não jejua, não vigia e ainda acha que vai ser salva do dia para a noite. Ah, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Ele não vai deixar eu queimar, não vai deixar eu perecer. Não, Ele vai me salvar. Só basta eu arrepender que pronto, tô salvo, tá garantido. Cristo já morreu, Cristo já disse, já está tudo consumado, agora é só viver minha vidinha aqui e pronto. Isso é um pensamento muito comum. Aí a gente vai admoestar a pessoa? Não, você não pode fazer isso porque isso é errado. Ah, não me julgueis, você está me julgando. Como eu falei no começo do vídeo, da live. Isso é terrível. Isso aí é uma armadilha de Satanás claríssima. Não julgueis. Como não julgueis? Vou deixar você pecar em paz? É assim que tem que ser, então? Óbvio que não, né? Até porque Cristo falou, vai e não peques mais. E se nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, cabe a nós zelarmos, né? Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, então a gente tem que fazer jus a isso. Não simplesmente deixar Deus dará tudo e viver no mundão aí, achando que tá tudo certo, tá tudo bonito. Aí tu já entra até na doutrina calvinista, né, o Jean, porque a doutrina calvinista prega isso. Não, Cristo já fez tudo, você não precisa mais fazer nada, você já foi predestinado. Deus já sabe se você vai ser salvo, se você vai ser condenado, então você não precisa fazer mais nada.
Olha aí como é que a gente entra no erro através de uma doutrina enganosa. E quantas pessoas estão entrando nesse erro, achando que por Cristo já ter morrido na cruz por elas não precisam mais fazer nada. Não, Cristo fez a parte dele para nos conectar novamente com o Pai. Mas ainda existe a nossa parte de querermos esse sacrifício, de aceitarmos o Senhor. Na verdade, é Ele que devia nos aceitar. Porque quem somos nós para aceitarmos o Senhor, né? É aí que eu te digo, as inversões de valores. Então, você já entra com essa doutrina calvinista, que acredita que nós não precisamos mais fazer nada, Cristo já fez tudo. Mas não, não é assim. Eu devo viver uma vida de santidade. Eu devo viver uma vida reta e justa diante de Deus. Justamente porque eu amo o Senhor. Então, essa é a minha prova de que eu amo o Senhor, que eu vivo uma vida reta, em santidade ao Senhor. Então, a doutrina calvinista, inclusive, tira essa questão, sabe, de a gente querer viver uma vida melhor. E olha quantas pessoas não vão ser salvas por acreditarem nisso. Já vi casos de pessoas que desistiram do evangelho por conta de dizerem que elas não têm vamos dizer assim, elas não aparentam que são salvas, não têm as características de uma pessoa salva segundo o calvinismo. Então ela falou que ia desistir do evangelho justamente porque ela não tinha essas características, então ela não era salva e não adiantava ela fazer nada, porque ela não ia ser salva. Então olha só o tipo de pensamento que isso gera. Já imaginou? Imagina o peso que Deus vai vir sobre essas pessoas que inventam essas mentiras, tanto o calvinismo quanto o pré-tribulacionismo, que volta a dizer tem menos de 200 anos ou 200 anos, alguma coisa assim. É uma doutrina nova. Onde já se viu, os pais da igreja não criam dessa forma. Você não vê na Bíblia nada escrito dessa forma. Mas o meu povo perece por falta de conhecimento. Ninguém quer estudar, ninguém quer saber como é que está escrito. Quer tudo mastigadinho nas pregações. Então a igreja acaba pagando um preço muito caro por conta disso, né? Mas é bíblico, né, Jean? Precisava acontecer. Isso precisava acontecer porque já estava escrito que ia vir a grande apostasia, então não tem jeito. Precisava acontecer. Mas eis-nos aqui, né, Deus, para poder tentar amenizar tudo isso e salvar o máximo de pessoas possíveis com a verdade. E não aconteceu porque Deus quis, né? Porque Deus predestinou para acontecer essa apostasia. Não. Não, Deus viu por sua presciência que isso ia acontecer. Paulo mesmo falou que ele temia isso, quando ele partisse que entraria no meio deles falsos mestres, como antigamente existiam falsos profetas no meio do povo de Israel. E quantos falsos mestres temos aí? Muita gente confunde também falsos profetas com falsos mestres. Mas a gente tem muito falso mestre, não temos muitos falsos profetas, é mais falsos mestres mesmo, que ensinam tudo errado, tudo errado. E você vê que o Satanás já se contenta em apresentar apenas meias verdades. Ele nem precisa apresentar uma mentira completa. Basta uma meia verdade para desviar a pessoa do caminho, né? Uma pessoa está se preparando, está levando aquela vida santa. Aí Satanás vem com um errinho pequenininho, pronto, já arrebata a pessoa para o engano, para o erro. E isso já começa a magoar a Deus. E as pessoas não têm temor nenhum, não têm receio nenhum de magoar o coração de Deus. Isso é terrível. Quando a pessoa perde esse temor, né, por Deus, não tem jeito, não. É sinal que a pessoa já está entrando com a cauterização da mente e já está caminhando para uma apostasia. E a gente está muito próximo da grande apostasia. As pessoas se vendem muito fácil hoje em dia. Ainda mais com a situação atual hoje, a gente vê como as pessoas se vendem fácil para continuar levando sua vida de regalias, não é? É aquilo, Jean. Eu acho que essa frase, ela fala tudo. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. É por isso que os homens são loucos hoje em dia, porque perderam o temor do Senhor. As mentiras viraram verdades, a gente que é bem teórico de conspiração, né? Que na verdade não é uma teoria, isso é um fato. E só não vê quem não quer. Infelizmente, tem muita gente que tem olhos, mas não vê, não consegue enxergar, tem ouvidos, mas não ouvem. Não é uma questão de teoria, isso é um fato, e hoje em dia as pessoas são loucas por conta disso, acreditam na mentira com tanta facilidade, porque perderam o temor do Senhor, perderam. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Por isso eu oro muito a Deus, todos os dias eu falo para o Senhor, me dá temor. Eu preciso temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o que faz a gente ser sábio, é o que faz a gente não errar, que ajuda a gente a não errar, né? Porque a gente, ainda assim, a gente erra. Imagina quem não tem o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. É pior ainda, né? Com certeza. E essas pregações coaches, como aquele vídeo da irmã, um vídeo muito bom, é isso aí. É passar a mão na cabeça
dizer, não, você é um escolhido de Deus, você é maravilhoso, você é raridade, né? Então tem a música assim, e o ego da pessoa, ó, tá lá em cima. E a pessoa, ela quer se colocar até acima de Deus, ela acha que Deus é um garçom. É exatamente isso que as pessoas acham. Acho que Deus é um garçom, que a pessoa pede e Deus tem que ir lá dar. E é isso que a teologia da prosperidade, ela ensina. E cada vez mais a heresia vai aumentando. Começou apenas com o pré-tribulacionismo. Aí depois entrou o pré-tribulacionismo junto com a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade. E agora, além da doutrina da prosperidade, do pré-tribulacionismo, agora nós temos aí a teologia coach, né? Que não, e isso aí são palestras de autoajuda. E as pessoas, os coaches, eles isolam versículos, montam histórias em cima daquele versículo isolado. Não sei da onde que eles tinham histórias assim para inventar. Deve ser da cabeça deles no momento mesmo, porque nenhuma parte da Bíblia fala aquilo que eles falam. Esses dias eu estava vendo uma pregação do David Leonardo, onde ele fala da cura do paralítico que entrou pelo teto, né? Aí ele levantou uma história mirabolante lá sobre isso e as pessoas ovacionaram ele lá, sendo que a Bíblia nunca sequer sugeriu uma história daquelas que ele contou. É só para chamar atenção mesmo, só para ganhar views, só para ganhar likes. E muita gente aí até vende livros. É para isso. Pregação virou um palco, um púlpito de vendas de livros, de comércio mesmo. Porque palavra e doutrina bíblica é muito difícil encontrar. Mas as pessoas mesmo não querem esse tipo de pregação que a gente prega. As pessoas mesmo ficam com cara feia, até quando eu vou pregar, sempre que eu tenho oportunidade de levar mensagem ou de ministrar nos louvores, eu sempre tento levar para o lado do reino ou para o lado do arrependimento. Eu sempre tento levar para esse lado, porque até nas ministrações, se você for parar para ver nas igrejas de louvores, é tudo para abençoar o homem, é tudo. O centro é o homem, sabe? Você está aqui para ser abençoado. Mas não, você está ali para adorar a Deus, você está ali para exaltar o nome de Deus. As músicas, se você for parar para perceber, mudaram muito o sentido das músicas, sabe, Jean? Se você for pegar as músicas dos anos 90, por exemplo, os louvores dos anos 90, Digno de Glória, Grande é o Senhor, os louvores que estavam em alta. Olha só o tipo de temática que é os louvores de antigamente e os tipos de louvores que nós temos agora, que só exaltam o homem, que são louvores de autoajuda, assim como as mensagens. Na verdade, a teologia da prosperidade e a teologia coach são a mesma coisa, basicamente. Só que uma é mais romantizada do que a outra, que é a teologia coach, né? Uma teologia bem romantizada. Você pega aqueles pregadores com aquela fala mansa, aquela coisa, né, que envolve as pessoas romantizada, e as pessoas chorando lá na plateia. No David Leonardo tem muito isso, né? As pessoas lá chorando e tal. Mas está anestesiando as pessoas, porque se o evangelho, se a palavra que está sendo pregada não causar mudança nas pessoas, então ela não valeu de nada, porque a palavra é justamente para isso. Conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus não está sendo pregada da maneira como deveria, ela não vai causar o efeito que ela deveria causar. Então é isso que a gente vê. A gente vê, na verdade, é uma bola de neve, porque é uma heresia atrás da outra que vai gerando Tem até essa uma igreja aí, a coisa Bola de muito Neve, maior. né? É o quê? Tem até essa igreja, a Bola de Neve, né? É uma bola de neve gigante, quando você vê já está desse tamanho, e aí fica muito difícil voltar atrás. As pessoas estão muito mal acostumadas. Estão acostumadas a ser servidas na igreja. Ó, eu, como líder do grupo de louvor da minha igreja, é muito difícil, porque quando eu cheguei lá, o grupo de louvor que sempre tiveram esses outros grupos de louvor, de outras lideranças, sempre teve fumacinha, luzinha colorida e pá. E quando eu cheguei lá, um beijo, Keila, beijo no seu coração. Quando eu cheguei lá, eu já falei pro pastor, olha, já vai tirar tudo, que se for para eu assumir, eu quero tirar tudo. E olha, até hoje a gente enfrenta muita rejeição da igreja. A igreja não nos aceita, a gente não tem honra nenhuma ali, sabe? Às vezes a gente vai para casa chorando, triste, porque eles não nos aceitam, porque a gente cortou todas essas coisas. E eu falei, cara, eu não vou aceitar. É inegociável, porque as pessoas têm que ir lá para adorar a Deus, elas não têm que ir lá para assistir um show. Eu não acho isso certo, então eu cortei tudo, sabe? Então, se vocês querem adorar, vocês vão adorar raiz, vocês vão adorar de verdade, sabe? Tem que adorar de uma maneira correta, porque hoje em dia as pessoas acham que elas
precisam ir para a igreja para se divertir, não pode ser tedioso, tem que ser uma coisa assim, né? Que vai despertar nelas mais atenção, tem que ser uma história mirabolante para elas prestarem atenção, mas não é isso, o evangelho era tão simples e a igreja perdeu essa simplicidade. Deixa a moto passar. E a igreja perdeu essa simplicidade. Hoje em dia é tudo muita pirotecnia, mas a presença do Senhor, cara, acaba ficando muito longe. Tu vê, por exemplo, essas igrejinhas pequenininhas. Cara, as igrejinhas pequenininhas são as melhores, Jean. São as melhores. Eu queria muito agora, se o Senhor me permitisse sair da que eu tô agora, eu tô lá porque o Senhor falou, não, você quer mudança, seja mudança. Eu respondeu assim para mim, tu acredita? Quando eu pedi pro Senhor para sair de lá, que eu não aguentava mais, e o Senhor falou assim para mim, você vai ficar porque a mudança que você quer, você vai ser. Você vai ser essa mudança, você vai trazer essa mudança. E, de fato, a gente criou um grupo, né? A gente tem o grupo ali dos remanescentes. A gente se reúne uma vez no mês para fazer orações e estudar a Bíblia. E nisso, começou com 3 pessoas e hoje a gente já tem mais de 10 pessoas do nosso grupo, sabe? Então, é isso. Seja a mudança onde você quer que mude, sabe? Se eu fosse numa igreja que tivesse o mesmo pensamento que eu, seria muito fácil. Seria muito fácil, eu não teria muito trabalho. Mas ali eu tenho muito trabalho, Jean, de verdade. A igreja de hoje está de cabeça para baixo. Mas não tem problema não, que logo chega a tribulação, eles ficam com medo e vão começar a buscar o evangelho raiz, que deveria estar sendo buscado há muito tempo, né? É, igual aquela frase, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? E Isso realmente, aí. essa geração de hoje vai ser pela dor mesmo. Porque não suportam nada. E aí não vão ter escolha. Vai estar realmente com a espada no pescoço e vai ter que decidir ali se vai amar mais sua vida ou se vai dar a vida por Cristo, assim como Cristo uma vez deu pela gente. Eita, mais uma moto abençoada passando aí, né? Muitas motos. Eu moro num lugar que tem muitas motos, Rio de Janeiro. Ah, sim. As motos Ainda mais na hora da barulhentas. live. Na hora da live aparece tudo: moto, cachorro, carro, Ah, mas aqui é o som, dia inteiro. tudo, né? É porque agora tá mais light que não é de tarde. De tarde tem o carro do ovo também, tem o carro das coisas vencidas que eles ficam vendendo aqui, Danone é R$ 1, essas coisas assim. Aí passa aqui. Ó, o comentário do irmão Bruno Henry aí, ó. Vou abrir uma igreja coach, fumaça de fogão a lenha, plantar milho, tirar leite de vaca, tiro de espingarda, capinar um lote. Esse aí é bom. Não vai ninguém aí. Ninguém mesmo. Mas nessa Pouca daí eu gente. iria. Ah, essa aí é raiz mesmo. Essa daí é raiz. Sim. E a gente vê também que nas igrejas o pessoal já busca cargos. Mal entrou na igreja já quer um carguinho lá, né? De Ai, obreiro, meu Deus, de nem me fale. evangelista. E aí as pessoas, além de criarem isso, criam cargos que nunca existem. Não existem, tipo apóstolo, profeta e não sei o que, e pré-arcanjo. Meu Deus, é cada coisa que a gente vê que fica. Não sabe de onde que o pessoal tira isso aí. Cara, eu tava vendo, porque vez ou outra eu ouço, não sei se tem essa rádio aí, eu não sei se é uma rádio carioca, sei lá, eu acho que não deve ter aí, na sua região, que é a Rádio Melodia, que tem debate melodia, que sempre tem. Não, por aqui Rádio, não coisa tem. de velho, né? Cruz credo. Mas eu vejo no Facebook, via Facebook, eles transmitem a imagem e tal, e sempre tem os debates bíblicos. E teve um pastor que ele tava falando uma coisa muito interessante, que ele tava dizendo assim, que na igreja do pai dele, quando as pessoas eram consagradas, ele não dizia que elas seriam consagradas, mas que elas seriam condenadas. Por exemplo, você vai ser consagrado a diácono, você não vai ser consagrado, você vai ser condenado a diácono. Porque um dia Deus vai te pedir aquilo que você está sendo consagrado. E eu achei aquilo sensacional, gente. Que ideia genial, maravilhosa. Porque se as pessoas tivessem a ideia de que quanto mais é dado para elas, mais é cobrado, eu te garanto, Jean, que não teria metade dessas pessoas aí querendo ser consagradas. Principalmente no meio de Assembleia de Deus, eu vejo muito isso. As pessoas mal Não, chegam na jamais. igreja e o pastor, para prender a ovelha, né? Para prender a ovelha, porque senão a ovelha sai fora se não for consagrada, ele quer dar cargos. Você vai ser consagrado a obreiro, a diácono, a presbítero, a não sei o quê. E os pastores, como uma estratégia para aprender o que já é também muito errado, acabam consagrando essas pessoas. E, cara, eu acho isso uma coisa muito séria, porque quando você é consagrado a algum cargo, de fato, você ganha, sabe, aquele peso, sabe, daquela consagração. E a pessoa não tem estrutura para receber aquele peso. E o que acontece? Na primeira pancada que ela recebe, ela sai fora da igreja, porque ela não tem estrutura para receber. E o pior
isso vai cair na conta do pastor que consagrou, porque consagrou, o óleo desceu, foi ungido, e não tem estrutura para aguentar aquela unção, cara. Acabou de chegar na igreja, crente menino, ainda crente novo, na fé, sabe? Come ainda papinha e já tá querendo mastigar carne. Como assim? A pessoa não consegue nem se manter praticamente na igreja e quer ajudar outras pessoas a se manterem? Então é por isso que a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que apostatam dessa forma. A apostasia também é muito culpa disso. Aí as pessoas saem fora da igreja de uma maneira assim bizarra, que elas vão pro oposto. Por exemplo, sair de uma igreja e vai pro baixo espiritismo. Que eu acho que não pode falar esse nome aqui numa live ao vivo, né? Mas vocês sabem muito bem que baixo Pode espiritismo falar. é esse. Pode falar macumba e tal. Eu conheço Pode. pessoas assim que saíram, tipo, do céu ao inferno, né? Literalmente. Então Só não pode por falar conta algumas coisas disso. aqui, mas isso pode. Então, assim, as pessoas não têm estrutura para receber aquela unção, são consagradas para não sair da igreja. Eu nunca vi isso. Você vai consagrar a pessoa para ela não sair da igreja, gente? Como assim? Cara, eu vim de uma igreja que para você. Cara, eu falo muita gíria, porque é Rio de Janeiro, tá, gente? Já vou explicando logo que tem gente que reclama de gíria, mas eu falo muito cara. E, tipo, como assim? Eu vim de uma igreja. Ó, a moto. Eu vim de uma igreja que, para você ser consagrado, cara, muitos morriam obreiros. Era uma igreja que não ficava consagrando para agradar ninguém, não. Consagrava só se tivesse dons. Deus falando ali, mostrando para alguém em sonho, visão, revelação, alguma coisa descendo do céu ali, mostrando, ó, isso aqui tem que ser consagrado. Aí sim era consagrado. Mas era muito difícil alguém ser consagrado. Sabe? E nem por isso ninguém saía da igreja. Agora, as igrejas estão muito mal acostumadas, estão consagrando para não sair da igreja, para não perder a ovelha. Mal sabe eles que estão perdendo ovelhas e pior, as ovelhas estão se desviando de uma maneira terrível e estão sendo direcionadas mesmo para o lago de fogo no final, para perder a salvação. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E o pessoal não entende isso. Essa parte aí que a irmã falou, quem é muito é dado, muito será cobrado, eles não entendem isso. Eles acham que é bonito, eles acham que é fácil. Bom, se é para ser pastor, se é para ser evangelista, obreiro, e não sei o que, apóstolo, profeta, do jeito que está sendo hoje, quem é que não quer, né? Vida boa, dízimos, ofertas, toda hora caindo na conta, né? Aí é bom. E aí, com essa pregação coach que enche a igreja, porque se você pregar o evangelho raiz, o evangelho genuíno, ninguém vai, ninguém se interessa. E por isso realmente que não tem escolha, vai vir sim a grande tribulação, as pessoas querendo ou não, vai ter que vir, não tem jeito não. E as pessoas não querem nem se preparar para isso. Elas acham que vão ser arrebatadas e quando a gente vai tentar ensinar a coisa certa, a gente é xingado, a gente é chamado de louco, de teórico da conspiração, de que a gente quer assustar as pessoas. E não é assim, a gente só está alertando que a Bíblia mesmo fala, né? Se não fosse assim, Cristo não ia pedir para a igreja vigiar todo o tempo e para observar os sinais. Se fosse arrebatada a qualquer momento, não precisava disso. O Apocalipse não precisava nem ter sido escrito se fosse arrebatada a qualquer momento. Não faria sentido nada disso, né? Era só Cristo falar, não, você tem que crer em mim e acabou. Agora o resto é comigo e com meu pai. A gente vai lá, vai dar o jeito lá, vai tirar vocês e pronto, né? Então eles não têm essa doutrina, esse ensino de estudar a palavra, de ter amor pela Bíblia. Não tem isso. Infelizmente não tem. É igualzinho na Torre de Babel. Eu penso, quando Deus viu aqueles homens prepotentes lá, achando que eles eram alguma coisa, construindo ali a torre para chegar até os céus. Você imagina a cara de Deus olhando para aquilo, falando: quem eles acham que eles são? Com um sopro daqui eu derrubo todos eles e mato todos eles. E a mesma coisa Deus está olhando para a gente agora, cara. Deus deve estar pensando assim: essas igrejas estão muito chique, essas igrejas aí estão com muita, sabe? Tá muito bem preparado. Essas igrejas aí estão com muito cheio de não me toques. Acho que eu vou mexer nisso daí. Pura. Acho que eu vou mexer nisso daí. Já sou rico, não preciso de nada, já sou abastado. É Laodiceia. A gente tá em Laodiceia, pessoal. A gente tá em Laodiceia. E aí Deus olhando, deu ruim, hein? Vamos voltar pro início, porque isso daí não tá dando certo, não. E aí vai vir a grande tribulação, é exatamente isso que vai acontecer. Porque tá dando muito errado essa questão da gente ter muito conforto. Porque se tu pega, por exemplo, os cristãos daqui do Brasil e compara com os cristãos lá da África, que estão sendo perseguidos, martirizados. Tu vai ver, cara, lá, por mais que eles sejam perseguidos,
O fogo deve descer, Jean. O fogo deve descer ali. Eles devem falar com Deus igual Moisés na sarça ardente. Por mais que eles sejam perseguidos, o nível de comunhão que eles têm com Deus é muito maior do que o nosso. Justamente por causa de quê? Eles não têm os mesmos luxos que a gente não tem tempo para perder com a internet. E tem muito mais intimidade com Deus. Eles falam ali, ó, frente a frente com o Senhor. Então, os milagres, os prodígios, eles estão vendo ali muito mais do que nós. Eles estão sendo condenados à morte todos os dias, porque na África eles morrem queimados, morrem a tiros, botam fogo neles vivos. Eu já vi vários vídeos desses aí muito tristes, mas ao mesmo tempo que eles são martirizados, perseguidos, humilhados, ao mesmo tempo eles têm uma fé inabalável. Eles veem coisas que a gente não consegue ver hoje em dia. Por quê? Porque Deus mudou? Se ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores? Não, Deus não mudou. Deus continua sendo a mesma pessoa. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Quem mudou foi a gente. Porque hoje a gente perde muito tempo, a gente está muito ocupado com muita tecnologia, com muita coisa. É o sistema da besta já, ó, sendo formado. Então a gente já tem que começar a lutar contra isso hoje, sabe? Porque toda vez que a gente deixa de ler a palavra para assistir uma Netflix, cara, a gente já está sendo conivente com a marca da besta, a gente já está sendo conivente com o sistema da besta. Porque no tempo dos profetas, eles não tinham nada disso, é por isso que aquelas coisas aconteciam. Você vê, consegue enxergar a diferença? Porque hoje o nosso tempo está muito ocupado, a gente tem que trabalhar, tem que conseguir um jeito de arrumar dinheiro para colocar dentro de casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que arrumar a casa, tem que dar atenção para as pessoas. Os homens têm que sair, trabalham o dia inteiro. Como é que tem tempo para buscar Deus desse jeito? Então, hoje é um sistema maldito que foi formado, um sistema que te impede de ter filhos, porque os filhos saem muito caro. E hoje as pessoas estão materialistas. Então, assim, não, primeiro tem que terminar minha faculdade. Primeiro, agora eu terminei minha faculdade, eu não vou ter filho agora não, vou fazer meu mestrado. Ah, não, mas terminei meu mestrado, agora eu quero um carro. A gente precisa de um carro para ter um filho. Não, cara, você não precisa de nada disso para ter um filho. Você não vai usar metade dessas coisas para você ter um filho. Mas hoje em dia é o sistema maldito mesmo, é o sistema da besta já montado. Justamente para te impedir de ter a comunhão que os servos do passado tinham com Deus. Não é Deus que mudou. Você não vê pessoas sendo curadas, aleijados andando, cegos enxergando. Você parou de ver isso, não é porque Deus mudou, mas é porque a gente mudou. A gente não dá mais a mesma atenção a Deus do que os servos do passado. Então, a tendência é Deus se afastar, mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima da gente, mostra as coisas maravilhosas, as maravilhas, os prodígios, os milagres. E na grande tribulação, como a gente não vai mais ter essa tecnologia, a gente não vai mais perder tempo vendo filme, Netflix, YouTube, então a gente vai estar muito mais suscetível a ouvir a voz de Deus e a ver as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, porque a gente vai priorizar Deus. Porque hoje a gente não está mais priorizando, por isso a gente não vê tantos milagres assim. Mas quero que vocês saibam que Deus continua o mesmo, continua operando. Mas a gente é que busca pouco demais. Sim, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez as maravilhas lá, é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda. A própria Bíblia fala que Deus não muda. Céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. Então, a igreja de hoje está muito acomodada, até porque não passa por dificuldade nenhuma. Aqui no Brasil, por exemplo, o STF proibiu os cultos e as pessoas já ficaram doidas. Mas eu vejo que isso foi de uma forma, com certeza com a permissão de Deus, para Deus testar a igreja, para as pessoas buscarem a Deus em espírito e em verdade. Coisa que não acontece nos templos. Infelizmente, as pessoas acham que estão lá e estão sendo salvas, mas não. Porque olha quanto erro é ensinado lá. Tem coisas boas. O bom de lá é que a pessoa está em comunhão com os irmãos. Isso é bom. Mas e a doutrina e o bom ensino? Essa doutrina fica em segundo lugar ou nem sequer é ensinada. E aí Deus deu essa oportunidade para a igreja buscar ele em casa, para buscá-lo em espírito e verdade. O que que fizeram? Maratonar Netflix, os sites de pornografia subiram aqui no Brasil 600% os acessos, né? E vocês acham que quem é que está acessando isso? É só ímpio que acessa? Não é. Muita gente que está lá no grupo de canto, no grupo de oração, ou até mesmo líderes religiosos estão lá. Tem esses dias, até saiu esse escândalo aí de um cantor gospel, que agora me fugiu o nome dele, que tinha amante, tinha tudo. Então vocês veem que realmente é uma Laodiceia. Quem diz que não é Laodiceia está totalmente errado. Com certeza é. Porque as pessoas pensam mais no material e deixam o espiritual.
E assim, quanto mais material, elas vão matando o espírito. Ao invés de matar a carne, vão matando o espírito. E chega no momento que a pessoa acha que está tudo bem e que ela nem vai se dar mais conta de que está no pecado, e aí sim que começa a vir a questão da apostasia. É exatamente isso que eu ia comentar, irmão. Que lá na África, até hoje cai maná. Não lembro em qual tribo lá que acontece isso, mas que as pessoas estavam passando fome e começou a cair maná. Então você veja por que é que não acontece aqui no Brasil. Porque as pessoas idolatram políticos, por exemplo, acham que os políticos são os salvadores da pátria, e não é assim. Elas acham que colocam realmente os políticos no lugar de Jesus, como se eles fossem os salvadores. E na verdade são seres humanos suscetíveis a erros. A palavra diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Deus. E infelizmente a gente vê isso. E púlpitos sendo usados como palanque político também. E Deus já mostrou isso no passado, que as pessoas clamavam por um rei, e apareceu quem? Saul. Então vocês veem o resultado que aconteceu, né? No caso de Saul, é muito interessante. Eu até uso sempre essa frase de Samuel, de Deus, né, falando para Samuel, falando assim, Samuel, ele não fique triste, não fique preocupado, porque eles não te, eles não deixaram de te escolher, mas deixaram de me escolher, sabe? Eles não me quiseram, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Deus falando isso para Samuel. Então se preocupa não, porque eles não é que eles estão te rejeitando você, Samuel, eles me rejeitaram quando te rejeitaram, porque foi eu que te escolhi. E isso acontece muito também no grupo de louvor lá da igreja, igual eu falei para vocês, que a gente não é muito bem aceito lá, porque a gente não dança conforme a música. Eu não aceito isso, eu não me conformo, esse ensino não, sabe, nessas coisas. E a gente paga muito preço por conta disso. E você falou a questão da pornografia, que ou 600% aqui no Brasil. E você vê que eu vou te falar que talvez até a maioria sejam de evangélicos. E o pior disso tudo é que muitos não veem isso como pecado. Como é que pode? As pessoas estão tão cauterizadas, a mente está tão deturpada, que elas são anestesiadas, elas não conseguem sentir mais o Espírito Santo incomodando elas, sabe? Era para ser assim na nossa vida. Se a gente mentisse, uma mentirinha boba, já era para o Espírito Santo, a gente sentir o Espírito Santo se entristecendo. Esse é o normal. Isso significa que você está bem espiritualmente, quando isso acontece, porque o Espírito Santo ainda está te incomodando, você está sentindo, você está sensível ao Espírito Santo te incomodando. Mas esse tipo de pessoa que já se acostumou com o pecado e que nem quer mais tentar lutar, quer dizer que o pecado já venceu ela. Quando ela não quer mais lutar porque ela desistiu, quer dizer que o pecado venceu, porque alguém tem que vencer. Ou é o espírito ou é a carne. E se você desistiu de lutar contra a carne, quer dizer que ela venceu. E tem sempre aquela questão: ganha quem você mais alimenta. Quem você está alimentando mais? Eu vejo muitas pessoas, até que. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, mas vou falar aqui bem rapidinho. Muitas pessoas perguntam assim: mas como eu aumento a minha intimidade com Deus? Como eu ouço Deus? Como eu consigo ter intimidade com Deus? Cara, não tem outra saída a não ser você buscar a Deus. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Não tem outra receita, não existe outra receita de bolo a não ser você querer mudar, você ter essa decisão. Eu quero mudar. Hoje eu não quero mais ver pornografia. A partir de hoje eu não quero mais me contaminar com as coisas do mundo, com a mentira, com a prostituição, seja lá com o que for, com algum vício que a pessoa tenha. Hoje eu decido dar a minha vida para o Senhor e hoje eu decido deixar Deus agir na minha vida. Porque as pessoas pensam que a libertação é só a parte de Deus. A Deus vai fazer um milagre com uma varinha lá e eu vou parar de pecar. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus, não é assim. Você tem que decidir, eu não quero mais pecar. E aí você vai conseguir largar e Deus vai te ajudar. Mas Deus não faz o trabalho por você. Você vai ver que na Arca de Noé, por exemplo, Deus poderia fazer com que surgisse a Arca de Noé do nada. Fazia a varinha dele ali, ó, pá, surgiu a Arca de Noé. Mas não, ele mandou Noé construir a arca. Quer dizer que Deus não faz nada que a gente possa fazer. Então, Deus faz a parte dele de nos ajudar a nos libertar do pecado, mas nós também temos que fazer a nossa parte de querer essa mudança, de se esforçar e ganha quem mais você alimentar. Não existe uma receita de bolo para você ter uma intimidade com Deus de um dia para a noite, mas é um relacionamento. Você precisa buscar, começa a orar. No início você vai orar 3 minutos, depois você continua insistindo, daqui a pouco você está orando 5, daqui a pouco você está orando 10 minutos. No início você vai orar uma vez no dia, mas depois você já está orando 2, 3, 4, 5 vezes no dia.
não existe receita de bolo. Existe a gente sair da nossa zona de conforto e buscar a Deus de verdade, de coração, e abrir o coração para Deus. Falar assim, ó, tenho tentado melhorar, mas nisso aqui eu não estou conseguindo, como é o caso da pornografia, que você citou, que eu sei que na verdade, é o espinho na carne de muitas pessoas, muitos cristãos, principalmente homens. Os homens são muito inclinados também para isso. E muitos me perguntam até lá no canal, que eu tenho um vídeo sobre isso, e acaba perguntando e tal, mas não existe receita de bolo, existe você decidir não querer mais pecar. E aí Deus entra no negócio para te ajudar a não pecar. Então, a receita de você ter mais intimidade com Deus é você alimentar mais o espírito do que a carne. Agora, se você escolhe ver Netflix quando você chega em casa, ao invés de estudar a Bíblia, aí você está alimentando a carne. Quem é que você acha que vai ganhar? Aquele que está mais forte, né? Perfeitamente. As pessoas não têm mais essa vontade de alimentar o espírito. Isso aí está cada vez mais nítido, muito nítido mesmo. Que as pessoas já preferem a carne. Porque aí a gente diz, ó, se você é cristão, você não pode fazer tal coisa, porque a Bíblia proíbe. Não é que eu estou proibindo ou que não sei o que, não. A própria palavra, ela te bota num caminho. Esse em cima do muro, que o pessoal quer ficar hoje, o que vai acontecer? O que diz lá em Apocalipse que vai acontecer? Deus vai vomitar essas pessoas da sua boca. O próprio Senhor fala isso. Eu vou vomitar vocês da minha boca, porque antes vocês fossem quentes ou frios, mas por vocês serem mornos, por vocês serem omissos, por vocês serem isentos, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é terrível. As pessoas acham que não tem problema ser vomitada pela boca do Senhor, mas tem sim. Isso é terrível. Então, a gente fica assim até... A gente sabe que isso ia acontecer, mas a gente fica até certo modo surpreso da forma como é fácil as pessoas se deixar levar pelas coisas do mundo. É muito fácil mesmo. As pessoas não têm intimidade com Deus, as pessoas não oram, não têm aquela amizade mesmo, aquela comunhão com o Senhor. Elas têm amizade com o mundo, com as coisas do mundo. Por quê? Porque, como Satanás falou para Jesus, que Jesus rejeitou isso. Se tu te darei, se prostrado me adorares. E olha, Satanás oferece tão pouco, nem oferece tudo aquilo que ofereceu para Cristo, e as pessoas já estão cedendo por tão pouco. É aquilo que eu estava falando para você também, Jean, no início. O evangelho, por exemplo, deturpado que o Romilson prega. Vamos botar o Romilson aqui na fogueira. Mas é porque ele é o exemplo mais óbvio que eu tenho de heresia, sabe? Ele é o exemplo mais próximo que eu tenho, assim, de coisa ridícula, assim. Mas o Romilson da vida, ele é muito menos perigoso do que esses evangelhos camuflados com heresia. Porque, por exemplo, se você conta, se o inimigo conta uma mentira na cara, tipo, uma mentira muito grande que todo mundo, na maioria das pessoas vão perceber que é mentira, ele não vai conseguir alcançar tantas pessoas. Mas se ele pega uma verdade e joga ali uma mentira no meio, aí ele consegue enganar muito mais pessoas. Então, essas mentirinhas aí no meio é que são um problema. Porque o Romilson, por exemplo, muitas pessoas já têm a noção de que isso é errado. A maioria, pelo menos, né, tem essa convicção, já sabe, já tem o discernimento de ver que aquilo ali não procede, é uma coisa ridícula. Mas e essas igrejas que colocam o evangelho coach, que colocam essas músicas que não são cristocêntricas, mas que são para o homem se sentir bem, e pouco a pouco ele vai deturpando. Eu acho que esse daí é o pior, que leva às heresias dentro da igreja, que leva à apostasia mais para frente, né? Leva a pessoa a se afastar mais de Deus. Eu queria ler um texto, fica lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 ao 3, que vai dizer assim, muito interessante. O Espírito diz expressamente ou claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, ou seja, a apostasia, abandona a fé, deixou a fé original, e seguirão espíritos enganadores. Nada mais é do que a apostasia, de fato. Né? Você abandona a sua fé original e você começa a seguir espíritos enganadores, que são essas heresias que vêm de demônios, são doutrinas de demônios. Vão abandonar a fé original em Cristo, a fé verdadeira, a fé dos cristãos primitivos, e vão começar a obedecer a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, claro, usados por Satanás, que têm a consciência cauterizada. Olha só que interessante. Cauterizado por quê, gente? Porque eles não sentem mais que estão pecando, eles não têm mais a sensibilidade de sentir o Espírito falando. O Espírito Santo que habita em nós
falando, olha, isso aí tá me entristecendo. E o cristão normal, obviamente, ele vai sentir isso e ele vai, opa, tô errando aqui, então eu tenho que me consertar. Mas esses com mente cauterizada, eles não são assim. Eles já se acostumaram com o pecado, nada mais é do que isso. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Aqui eu vejo já uma forma de você voltar para o judaísmo, você começar a judaizar todas as coisas. Por exemplo, você não pode comer carne de porco, você não pode comer tais coisas. Claro, eu concordo que a gente tem que guardar o nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a gente tem que tomar cuidado com a nossa alimentação, até para a nossa saúde, para a gente não sofrer lá na frente. E nisso eu ainda preciso me libertar, que eu gosto muito de comer comida porcaria, sabe? Mas, enfim, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas essas coisas Deus purificou, não é o que entra aqui que nos amaldiçoa, mas é o que sai, sabe? Não é o que entra que nos suja, mas é o que sai. Então, assim, a gente vê muitas coisas erradas. Eu acho que o maior erro disso tudo, o maior perigo disso tudo, são essas pequenas coisas que vão entrando dentro do evangelho puro e simples, que acaba danificando muito mais do que uma mentira assim contada de maneira explanada, né, para as pessoas. Sim, eu vejo como Satanás ele já colocou armadilhas muito bem articuladas, porque geralmente a pessoa que ela é neopentecostal, ela já cansou daquela história de ficar girando, de ficar falando em línguas e tudo mais. Aí o que acontece? Ela vai procurar uma denominação um pouco mais séria, ou que aparenta ser mais séria. Geralmente as pessoas que elas saem dessa meio neopentecostal, dessa teologia da prosperidade e tudo mais, eles migram para o calvinismo, né? Por causa das pregações do Augusto Nicodemos, com as pregações do Paulo Júnior, com as pregações do Hernanes Dias Lopes. E o calvinismo, ele acaba sendo pior, mais nocivo do que a teologia da prosperidade. Por quê? Porque o calvinismo ele mexe diretamente com o caráter de Deus, né? Satanás, mesmo que inconscientemente, os calvinistas colocam Satanás como um pobre coitado da história, que foi predestinado por Deus para ser desse jeito, que eles afirmam que Eva foi predestinada, que Deus que induziu Eva a pegar a maçã, né, a fruta, e cair, e já predestinou também Adão a ser enganado por Eva. Então Satanás passa a ser a vítima e Deus o vilão. E é aí que a gente vê que realmente essa doutrina calvinista é uma doutrina de demônios, eu digo assim, porque ela mexe direto com o caráter de Deus, com a santidade de Deus. Um Deus que articula isso não é um Deus justo e nem um Deus que tem amor por sua criação, mas é como se fosse aquele criança, aquele menino com uma lupa no formigueiro. É exatamente isso que o calvinismo, essa imagem que o calvinismo passa de Deus. E o calvinismo realmente é uma fábrica de ateus. Eu vejo assim. É uma fábrica de pessoas que infelizmente vão desistir da fé original. A verdade é que o calvinismo em si, ele quer tirar a responsabilidade do homem das suas próprias ações. E o que ele faz? Ele responsabiliza Deus. Calvinismo nada mais é do que o humanismo, não. É tudo para você, tipo, tira a sua culpa, sabe? A culpa é de Deus. A culpa do inimigo ele ter se distanciado de Deus, querer ter colocado no coração ser igual a Deus ou maior do que Deus, é culpa do próprio Deus. Então, assim, você tira a culpa do homem e coloca sobre Deus. Você imaginou o quanto isso é nocivo? O quanto isso fere a imagem de Deus? E isso é uma doutrina que está ali junto com tantas outras, né? Que passa muitas vezes despercebido e que, igual você falou, fere a santidade de Deus. Eu acho que, imagina a tristeza de Deus vendo isso. Em muitos versículos, se a gente for parar para olhar aqui, a gente vai ver muito claramente que o homem tem o direito de escolha, tem o posto sobre ti o bem e o mal, escolhe, pois, o bem para que vivas. A gente tem inúmeros textos que vão dizer que o homem é responsabilizado pelas suas próprias ações. Se fosse assim, então, para que Deus nos colocaria aqui na Terra para fazer a nossa decisão? Para que existiria a Bíblia? Só que já foi tudo já premeditado por Deus, então Deus é um Deus sádico que nos colocou aqui, igual o jogo do The Sims, que ele mesmo que controla tudo, e deixou a gente aqui só para se distrair, para se divertir. Sabe, igual essa série, por exemplo,
Round Six, sabe? Que eu assisti porque eu sabia que tinha alguma coisa ali, e eu gosto de trazer análises para o canal, eu fazer uma análise sobre ela, eu já sabia que tinha muito satanismo ali envolvido, e tem muitas realidades. Então é como se Deus fosse aquelas pessoas riquíssimas que estão ali vendo os participantes se matarem. O calvinismo prega exatamente isso. Prega como se Deus estivesse só se divertindo então com a gente, porque ele já sabe tudo que vai acontecer. Do que adianta, então, o evangelho ser pregado para alguém que Deus já sabe que vai ser condenado? Deus já condenou aquela pessoa. Não, cara, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade dele é que ninguém se perca, mas pela dureza do coração de muitos, muitos vão se perder porque não aceitaram a verdade de Cristo que as poderia salvar. Então, é uma dureza, né, essa doutrina calvinista. Realmente é uma deturpação muito grande. E aí não tem motivo nenhum para ver o julgamento, porque vai ter julgamento para quê? Vai julgar o quê? Se o próprio Deus já decretou tal coisa. Não teria motivo para julgar. E isso acaba até anulando a cruz de Cristo. Por quê? Porque não é o sangue de Cristo que salva, que remiu os pecados, mas sim a predestinação, antes da fundação do mundo, né? Então olha que coisa terrível isso. E os calvinistas, às vezes, usam aquele bordão, as 5 solas, né? Ainda. E uma delas é a sola escritura, ou seja, somente a escritura, mas eles não usam só a escritura. Porque se isso usassem, não teriam esse pensamento a respeito de Deus. É hipocrisia em cima de hipocrisia, né? E eles se julgam tão cristocêntricos que é tudo Cristo, é tudo a cruz de Cristo, mas no fundo não é nada disso. Você vê que é uma hipocrisia No fundo, danada. eles mesmos anulam a cruz dessa forma aí. Isso. Exatamente. E o engano é tão grande que o calvinista ele sempre acha que ele é predestinado à salvação. Não conheço um calvinista que acha que não é predestinado à salvação. Ninguém quer morrer, aí tem né? essa questão do humanismo também, né? Que tiraram Deus do centro, aí vem todo aquele movimento iluminista também, né? Tudo isso que tirou Deus do centro e colocou o homem. E esse humanismo também ele advém da maçonaria, que a maçonaria ela é humanista. É isso aí, Jean. E aí, tem mais alguma coisa aí pra gente abordar? Que eu vou ter que já sair, porque Nicolas está ali chorando já. Eu acho que o Bom, Robson a não tá gente mais já aguentando está mais com ficar com ele, que quase tá chato. 1 hora Só e tô ouvindo 40 ele de chorando live. aqui. Hã? Já Tem uma estamos hora e com meia. quase 1 hora e 40 de live, quase. Eu acho que a gente já conseguiu Deixar a gente aqui fica aqui abordar 4 bastante horas. coisa. É Deixar a gente verdade, vai 4 horas aí conversando, porque o assunto é muito legal. com certeza. Mas a gente já conseguiu, assim, abordar bastante coisa interessante. Eu acho que já conseguiu clarear bastante ali a mente do pessoal, né, irmã? Verdade. Então, se a irmã quiser já fazer as suas declarações finais, falar a programação do seu canal e tudo mais, pode se sentir à vontade. Nada, que isso. Eu agradeço mais uma vez o convite. Foi muito legal participar dessa live. Você é uma pessoa abençoada, tá bom, Jean? Tenho visto muitas publicações suas, alguns vídeos seus. E, de fato, é um jovem cheio de Deus, cheio de sangue nos olhos mesmo para fazer a vontade de Deus. E Deus se agrada muito. Isso é muito lindo, sabe? Ver jovens como eu, como você, que são levantados para fazer a vontade de Deus, que tem prazer na lei de Deus, porque é isso que a gente faz, a gente tem prazer na lei de Deus. Para a gente não é um peso, mas é um prazer. A gente se sente com muito prazer em praticar a palavra de Deus, em fazer o ID do Senhor. E eu creio que isso já é um espírito do Senhor vindo sobre nós nos últimos tempos, né? Eu creio que muito mais como eu e você já tem se levantado, como muitos outros, pessoal lá do grupo, do seu grupo que você me colocou, todos jovens também. Então, eu creio que muitos mais o Senhor vai levantar, fora esses que estão aqui nos comentários, aqui embaixo, que é porque eles não têm canal, porque senão eles estavam também fazendo o que a gente está fazendo aqui, sabe? Falando das coisas de Deus, falando das coisas do reino, edificando a igreja. E com o nosso trabalhinho de formiguinha, se a gente conseguir alcançar uma só alma para o Senhor, já valeu a pena todo o nosso sacrifício de ficar postando, editando vídeo, fazendo live. Então é tudo em prol do reino de Deus, é tudo em prol da justiça de Deus e tudo em prol do que venha o reino de Deus, né? Que venha logo, igual o Jean estava falando, acho que hoje lá no grupo, que venha logo o anticristo, sabe? Porque nós vamos encontrar com o Senhor. Quando ele estiver aqui já massacrando a igreja,
lembrem-se disso, o máximo que ele vai poder fazer vai ser matar o corpo de vocês, mas a alma de vocês é eterna. O que é o corpo? O que é viver 60 anos aqui na Terra diante de tudo que o Senhor tem para nos oferecer? Então não tenham medo, que venha o teu reino, não é assim a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, é a primeira coisa que você tem que pedir, que venha o reino do Senhor. Mas você sabe que para que venha o reino do Senhor, você precisa passar por perseguição. Mas não se preocupa não, pessoal. Isso aí vai servir para nos purificar, fazer de nós a noiva, sabe, pura e perfeita do Senhor, para que, sabe, o Senhor nos encontre de maneira digna para Ele. Então, se a gente precisa passar por isso para encontrar com o nosso noivo, amém, que a gente passe. O importante é estar com Cristo. Eu agradeço muito a oportunidade. Estou falando igual na igreja, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E é isso, Jean. Muito obrigada de verdade aí pelo convite. Vamos gravar outras lives. Adorei gravar com você hoje. Vamos ver outros temas e bolar aí algumas outras lives para a gente fazer edificar a Igreja de Cristo. Não, com certeza vai ter muita live ainda para acontecer, né? Essa foi só a primeira de muitas. Se Deus permitir, né, que a gente fique vivo, que a gente fique com saúde até lá, vamos sim continuar atormentando a Babilônia por aqui, né? É isso Em aí, breve sangue nos também, olhos. em breve estaremos nas ruas aí atormentando também, quando não for mais possível atormentar pela internet. É verdade. Quando nos calarem aqui, a gente sai nas ruas. Aí vai ser a Vera mesmo. Aqui é só um treino, a gente está treinando para falar É isso como aqui na Cristo cara das falou, né? pessoas mesmo. É como o Senhor Jesus falou, se calarem a voz destes, as pedras falarão, né? As pedras Então, clamarão. nada vai calar a voz das testemunhas. Nem É mesmo isso a aí espada, nem mesmo. mesmo a morte, nada. A gente vai continuar com o nosso trabalho que Deus nos levantou para isso, né, irmão? Amém, é isso aí mesmo. E eu Uma quero agradecer bênção. bastante aqui a presença da irmã. Foi uma live muito boa, teve uma aceitação muito boa. E a irmã também tem um canal excelente, tem vídeos muito edificantes. Meus inscritos podem ir lá, deixei aqui na descrição já o canal da irmã. Vocês podem se inscrever lá, só clicar aqui no link. Vão lá, inscrevam-se, ativem as notificações, que tem muito conteúdo edificante lá para vocês também. Amém. Obrigada, obrigada, Jean. Então é isso, pessoal. Sábado a gente vai ter uma live aqui no meu canal com o irmão Magno, que inclusive está aqui nos comentários, deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó, o irmão Magno do canal Examinai e por irmão Luiz Shimoyama do canal Reino Eterno. A gente vai estar por aqui novamente no sábado, conto com a presença de vocês também. Então é isso, queridos. Agradeço a presença de todos e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Até a próxima.